Fala, turma! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Meu nome é Lucas, sejam todos bem-vindos ao canal Investidor Teta Gang, o canal feito por investidor, para investidor, que é você! Hoje, galera, eu vou trazer um tema um pouco polêmico, só que muita gente sofre desse tema, que seria uma espécie de viés, um viés que afeta os resultados das nossas operações. Esse vídeo ele é voltado tanto para iniciantes, ele afeta muitos iniciantes, e também os mais experientes. E eu trago a proposta do vídeo é uma reflexão para que você comece a analisar onde você gasta o seu dinheiro. E eu não falo de gasto, gasto em casa, gasto com contas, não. Eu falo com gastos no mercado financeiro. Roda a vinheta. Bom, pessoal, antes da gente iniciar o vídeo, primeiramente, de onde saiu esse diacho desse título? Como procurar cocô de passarinho. Esse título, ele saiu desse livro aqui que eu tô lendo, que é do Nassim Taleb, A Lógica do Cisne Negro, um autor que ele é polêmico também, né, pelas afirmações, pelas críticas que ele faz a empresas ligadas ao setor de investimento, casas de research, analistas, as pessoas que possuem MBA, enfim, todo esse conglomerado. E nesse capítulo, que tem esse título engraçado, o título assim não tem muito a ver com a proposta do vídeo, mas ele tem uma relação. Eu ousei plagiar Nassim Taleb, porque nesse capítulo em questão, ele fala muito da parte de grandes empresas fazem para projetar os resultados daqui 5 anos, e chega daqui 5 anos, os resultados não acontecem porque o mercado mudou, ocorreram cisnes negros e etc. Ele praticamente o livro inteiro ele vai batendo nessa parte de previsibilidade, de aleatoriedade, certo? Então aqui foi só para explicar. E qual que é a proposta aqui desse vídeo? Eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre gastos que a gente tem no mercado financeiro com plataformas. Eu acho que todo mundo atire a primeira pedra, quem nunca assinou nenhum tipo de serviço, quem nunca contratou nenhum tipo de plataforma. E acaba que a gente transfere os resultados das nossas operações, condiciona ao uso dessas plataformas. Sendo que se você não utilizasse, na sua mentalidade, na sua cabeça, você não teria esses mesmos resultados. E eu quero mostrar para vocês o que essas plataformas elas impactam no nosso capital, tá? Antes de mais nada, antes que nenhum hater, alguma pessoa que gosta das plataformas faça alguma crítica ou condene o vídeo, quero deixar bem claro, quero frisar que o objetivo desse vídeo não é criticar as plataformas, não é criticar os programadores que criaram essas plataformas, não é criticar o serviço, muito pelo contrário. Eu acho que quanto mais plataformas, quanto mais serviços, tudo que engloba o mercado financeiro que existir, que nascer, que tiver no mercado disponível para gente, é melhor, porque a gente vai ter uma gama de serviços e nós vamos poder escolher ali, dentre vários, e não ficar refém de um serviço só. Então isso para o nosso mercado é muito bom. O nosso mercado, que ele é um mercado novo, um mercado crescente, essas plataformas, esses serviços, eles só agregam. A reflexão que eu quero trazer desse vídeo aqui não é as plataformas, é relativo aos gastos, às escolhas que a gente faz. Então eu vou citar 3 plataformas aqui, elas foram meramente meios visuais, eu tinha que exemplificar de alguma forma, então eu estou fazendo uso dela para poder exemplificar, para poder contextualizar. Mas são excelentes plataformas no que se propõe, não vou comparar uma com a outra, tá ok? E é isso, galera. Eu espero assim que quem esteja assistindo esse vídeo tenha maturidade para entender o que eu quero dizer, certo? Absorva isso aí, faça uma reflexão e, se possível, faça contas também sobre as suas operações, sobre o que você está gastando e analisar se realmente vale a pena. Porque, assim, o que
o que me motivou a fazer esse vídeo foi essa imagem aqui, ó. A imagem, essa imagem que vocês estão vendo, ela representa um viés comportamental, uma heurística, chamada excesso de confiança. Daniel Kahneman foi até um dos precursores que trouxe à tona essa questão aí das finanças comportamentais, desses vieses, dessas heurísticas. Ele explorou bastante o tema e é uma coisa que eu não dava muita atenção. E depois de estudar, eu percebi o efeito que isso tem no nosso modo de operar, no nosso modo de agir, a forma que o dinheiro ele mexe com a gente. Então é muito interessante o tema. Quem tiver curiosidade aí, procure sobre o excesso de confiança, que é esse da imagem. Aí a gente tem a heurística da ancoragem, da representatividade, da disponibilidade, da estruturação ou de framing. Tem diversos tipos aí de heurísticas e vieses, e é muito bacana a gente conhecer, porque elas influenciam na nossa tomada de decisão. E o que essa imagem ela representa? Aqui a gente tem 3 meses de operação, né? Tá bem autoexplicativo. Mês 1, mês 2, mês 3, eu tenho em azul o benchmark, que seria ali a nossa referência de rentabilidade. Aí percebam que o nosso retorno bruto no mês 1 ele foi superior ao benchmark. Isso aí a gente faz muito, né? Só que depois de você retirar os custos, que seria esse retorno líquido, que poucas pessoas fazem, de abater ali as taxas da B3, que são taxas obrigatórias, de abater o imposto de renda, de abater os custos das plataformas que a gente usa, que são valores que a gente paga mensalmente daquele resultado. Aí você vai chegar num valor que ele foi menor do que o benchmark. Isso aqui ocorreu em 3 meses seguidos. Isso aqui para não alongar. Pode ser que a pessoa, antes dela realizar uma auditoria nas operações dela, isso aqui está anual e ela acha que ela tá sendo superior ao benchmark e na verdade está perdendo. E quando ela poderia simplesmente estar comprando o índice, está comprando o benchmark sem fazer nada, sem pagar nada, sem precisar acompanhar nada. Até trago aqui, deixa eu voltar a minha imagem, até cito o que a gente está fazendo com o Zulu. O projeto Zulu, ele é a exemplificação disso tudo que eu estou falando. Sem análise, sem gastos desnecessários, sem nada. A gente simplesmente está comprando o índice e está usando outros conhecimentos para aumentar a rentabilidade, certo? E assim, eu falo isso porque ultimamente eu tenho acompanhado alguns grupos e eu tô assim, eu fiquei, a palavra seria abismado com o tanto de ferramenta que as pessoas contratam, e às vezes ferramentas caras de R$2.000, de R$3.000 por ano, e você vai dividir isso aí, vai dar R$200, R$300 por mês, e não contrata só uma não, contrata 1, 2, 3, vários tipos. E eu fico pensando, pô, será que essa pessoa ela não para fazer conta de tudo que ela tá gastando, se realmente o resultado que aquela ferramenta tá trazendo, se ele vai valer a pena no final, comparado se ele tivesse adotado somente uma estratégia simples? Aí, vamos passar aqui para as ferramentas para a gente poder estruturar o raciocínio. Essas ferramentas, para efeito de comparação, eu não vou considerar oferta de Black Friday, eu não vou considerar desconto anual, eu vou padronizar todas com o custo mensal que elas apresentam aqui no site. Então a primeira ferramenta que a gente tem aqui é o OpLab, uma ferramenta fantástica. Eu cheguei a ficar viciado nela e tive que fazer um trabalho para eu me desapegar dela, que eu falei, não é possível que para eu operar eu vou ter que usar essa ferramenta sempre. Eu mesmo me cobrei isso aí, porque ela tem um custo assim elevado. Se a gente for parar para pensar, comparado com o capital que você opera, depois a gente vai chegar nisso aí. Só que ela é uma ferramenta fantástica de análise da parte ali de opções. Eu não vou entrar muito em detalhes de cada ferramenta, depois vocês acabam... Tô fazendo uma propaganda aqui sem ganhar nada por isso, mas depois vocês acessam o site e estudem aí sobre elas. Mas assim, ela vai trazer vários indicadores ali de tomada de decisão, parte de volatilidade, questões de volume, tem muita coisa na ferramenta. Ela é uma ferramenta voltada para opções. E o custo dessa ferramenta hoje, ela tem um plano aqui mensal, que seria esse plano top. Quando eu contratei essa ferramenta, não tinha esse tanto de opção. Agora já tem.
Então eu vou considerar aqui esse plano top, tá? De R$ 99 por mês. Então aqui, ó, já tem algumas funções aqui, ó, ranking, monitor de mercado, pozinho, seguro de carteira, gráfico do TradingView, robô de desmontagem, gestão de carteira, tem bastante coisa. Tá? Então, R$ 99 essa ferramenta. A segunda ferramenta é o site Jumba. Eu acredito que todos eles, os três aqui, eles tenham uma parte grátis, só que a parte paga é que tá ali o melzinho da chupeta, entendeu? É onde é que tá onde que tá o ajuste fino da coisa. Então, o Jumba, resumindo também, sendo bem simplório na explicação, ele é uma ferramenta que a gente vai observar ali onde que teve grandes entradas em strikes. Então, onde que os grandes ali, os institucionais, onde houve grandes volumes, onde tem assimetria de valores que chama atenção, permitindo que você monte operações ancoradas nesses pontos de entrada. Eu não sei se ficou bem claro, mas você vai pegar ali para se estruturar junto com os grandes. Seria mais ou menos essa ideia. E aqui ele tem uma imagem, né, o Shark Map. Aí aqui a gente percebe bem, ó, os strikes, a gente tem as quantidades, tem os compradores. Então, literalmente, eu acho que na palavra deles ali é você vendo onde os tubarões estão entrando. E a gente tem aqui os valores. Eu tenho um plano mensal de R$ 187 para poder usar essa ferramenta. Aí aqui fala o que tem dentro dela, deve ter muito mais coisa, né? Então, Shark Map, Mact Gamma, Jumbo Walls, tem muita função. É uma ferramenta, assim, fantástica. Eu já consultava o Jumbo antes de fazer lançamento de put para ver onde tinha muita gente vendendo, para ter uma noção. E por último aqui é o Trade Map, que diferente das outras duas, que são mais voltadas para a parte de opção, o Trade Map ele tem tanto a parte de análise técnica quanto a análise fundamentalista de ativo. É uma ferramenta bem completa, você pode montar sua carteira, você pode fazer a gestão dos seus ativos ali, verificando a rentabilidade, e fora a análise dos ativos. Então ela tem uma plataforma aqui bem bonita. Eu tenho diversos planos aqui, desde o plano grátis até o plano Pro, que é o mais caro. Tem a parte aqui de cotações em tempo real, tanto da B3 quanto dos Estados Unidos. Eu tenho a possibilidade aqui de ver também criptomoedas, enfim, tem muita coisa. Eu vou considerar aqui o plano mais popular, que é o plano mensal, tá? De R$ 54. E aqui, galera, tem gente que assina o plano top, pega o Pro dessa aqui, pega o Jumba, só tem um, né? E pega o Opilab aqui e pega o Pro também, não tenham dúvida. E às vezes essa pessoa ela deixa de aportar porque ela não confia muito em questão de aporte e tá pagando ferramentas, né? O dinheiro é seu, eu não tenho nada a ver com isso, você faz o que você quiser, você gasta o dinheiro onde você quiser. Volto a falar que o intuito do vídeo é gerar uma reflexão em você analisar se vale a pena os serviços que você está contratando, o montante deles. Eu acho que tem serviços assim que são muito bons e vale a pena a gente pagar. Só que fica essa análise, porque vira um modismo de você sair contratando, toda hora aparece uma coisa nova e o marketing em cima disso ele te vende como sendo essencial para o seu sucesso, sendo essencial para você ganhar dinheiro. E aqui eu caio em um site que ele tem uma parte paga também, e eu faço uma reflexão quando muitas dessas ferramentas elas apresentam os valores da forma que está aqui. Então a gente tem aqui diversos indicadores. A primeira pergunta que eu te faço é se você sabe o que representa esse indicador, você sabe o conceito dele. Porque quando a gente pega um comparador igual, essas ferramentas elas vão te dar um balizamento, mostrando aonde é melhor você tomar tal atitude. Baseado em que você vai ter uma tomada de decisão. Eu vou te apresentar um valor X, vou te apresentar um valor Y. O X está melhor, então a sua tomada de decisão está direcionada para aquele ativo ali devido ao resultado.
E quando a gente pega aqui, por exemplo, PL, o que é o PL? Ah, o preço sobre lucro, é o tempo que eu vou demorar para recuperar meu dinheiro baseado no lucro que essa ação ela vem desenvolvendo. Né? Seria um tempo em anos, sendo bem simplório na explicação. Só que às vezes a gente pega e não para ler, e esse próprio site aqui que tem essa parte grátis, quando eu clico aqui, ó, ele me fala o que é o PL e me explica tudo aqui, ó, o que é o PL, como interpretar, como calcular, exemplos de utilização do PL. E às vezes, galera, a gente fica pagando cursos aí para ensinar, principalmente aqui análise fundamentalista, e tá aqui, ó. Isso aqui é um curso. É só você não ter preguiça de ler. Então, ó, o que é um PL negativo, ele explica tudo, né? Isso aqui com diversos outros indicadores fundamentalistas, diversas outras métricas. E olha que interessante, quando a gente pega a ferramenta e faz uma comparação, pegando como exemplo essa aqui, peguei dois ativos, VEG e SHUS, ela me apresentou os resultados, e aqui ela me colocou que SHUS estaria em primeiro, em uma decisão de investimento entre VEG e SHUS, duas empresas do mesmo setor. Ela me pontua aqui a SHUS em primeiro lugar, por diversos, ó. O dividend yield da SHUS é maior, o PL é menor, quanto menor o PL é melhor, né, para a gente investir, que a gente vai recuperar o investimento mais rápido. Aí eu tenho o PEG rate, eu tenho o preço sobre o valor patrimonial, que me indica quão cara uma ação está, e diversos outros. E ele pontua tudo e me coloca aqui a SHUS em primeiro. Então, vamos analisar o que as ferramentas elas apresentam para a gente de maneira fria e a gente não entende. Por que o PL de 6, nesse caso que eu falei que quanto menor é melhor, por que o PL de 6 de SHUS é melhor do que o de VEG, que é 43? Ah, só porque é menor? Tá, mas a grande questão é por que ele é menor? Isso aqui, a gente não pode olhar esse número de maneira fria, porque numa apresentação de PL desse, ou de qualquer outro indicador, a gente tem fatores que estão escondidos ali dentro e só tem uma forma de descobrir o que são esses fatores, eu vou mostrar para vocês. Mas talvez esse PL aqui ele está alto por causa de um investimento, por causa de um desinvestimento, porque a empresa resolveu pagar uma tranche, no caso aí de um fundo imobiliário. Pode ter muitas situações que estão ocasionando essa diferença de PL. E aí não é porque um PL está menor do que o outro que essa empresa é pior do que a outra. Vocês conseguiram entender? Então, assim, não adianta a gente pegar... Aqui eu tô batendo na parte aqui já da análise fundamentalista, que a gente também tem diversos sites aí que apresentam essas funções. Não adianta você tomar uma decisão de investimento baseado nessa comparação sem entender qual que é o core business da empresa, o que ela faz, de onde que está vindo os resultados dela, por que ela tem os resultados. Isso aqui você vai conseguir de graça. Como que você vai conseguir isso? Você vai chegar aqui, ó, vai digitar no Google RI VEG. Eu estou falando ali da VEG, RI SHUS, RI Petrobras. Então vamos pegar aqui a VEG, por exemplo. Quando eu clico aqui no RI da VEG, eu vou cair aqui no site da relação com os investidores. É um site institucional aí voltado para os investidores. E aqui eu vou ter tudo sobre a empresa, vai falar tudo. Mas a gente está buscando aqui resultados. Então eu vou vir aqui, ó, por exemplo, cada empresa ela vai ter o seu site de RI feito de uma forma. Mas a ideia é a mesma. A gente pode vir aqui, ó, informações financeiras, central de resultados. Aí aqui eu vou pegar todos os resultados da empresa, eu tenho as releases, eu tenho as demonstrações financeiras, para quem sabe um pouco mais aí da parte de contabilidade, a questão de gosto, né? Eu tenho a apresentação de resultados. Então, por aqui, você vai entender o porquê daquele PL de 48, o porquê daquele PVP, tá? E isso aqui é uma coisa que é de graça e é o melhor lugar e mais confiável para você buscar uma informação sobre um ativo. Até pegando aqui para efeito de comparação, no nosso lá no comparador ele deu que a SHUS estava em primeiro lugar. Então vou passar por uns pontos aqui só para a gente ver que será que é mesmo primeiro lugar? Então olhando aqui, ó, na parte de governança,
A Chus é do setor tradicional. Ela praticamente não tem liquidez nas ações ordinárias, que são as mesmas ações do controlador da empresa. Nas ações preferenciais, eu não tenho a proteção do tag along. Então, se eu não tenho liquidez nas ordinárias, eu não vou poder comprar as ordinárias. Só vou poder comprar preferencial. Se eu estou comprando preferencial, mas eu não tenho proteção do tag along, isso aqui é um problema em caso de troca do controle da empresa. Se a gente descer mais um pouco, passando aqui para a parte dos números, a gente vai ver que a Chus ela é uma empresa um pouco alavancada, ela tem uma dívida superior à disponibilidade que ela tem em caixa, então o que ela tem em caixa, ela não paga a dívida dela. Isso não é um problema, desde que não sejam números muito altos, ele está dentro aqui de uma faixa saudável, e as empresas elas se desenvolvem através de financiamento, através da captação de recursos. Ela precisa se endividar para poder se desenvolver. Então não tem problema isso aqui. Só que vamos pegar como referência. Então eu tenho uma empresa que ela tem um endividamento, eu tenho um patrimônio líquido aqui crescente, uma receita crescente, só que é um patrimônio pequeno, né? Ele não é um patrimônio líquido grande. Eu tenho uma margem líquida aqui também crescente, uma margem interessante. Vamos olhar a VEG. Aqui na parte de governança, VEG já é novo mercado. Ela ser novo mercado não significa que ela é melhor que a outra. Significa que ela tem práticas de governança corporativa que tendem a proteger mais o investidor. Então a gente não tem ação preferencial, todas as ações disponíveis elas são as mesmas do controlador. Eu tenho 100% de tag along, então o mesmo direito que o controlador da empresa tem, você como acionista vai ter. Caso ele venda a empresa, você vai receber o mesmo que ele. Isso aqui é muito bom. Aqui na parte já dos números, a gente vê um patrimônio líquido muito superior ao de Chus, a gente tem uma receita líquida superior, a gente tem margens líquidas superiores. A questão da margem é algo muito interessante de você olhar numa empresa, que seria mais ou menos assim, o quanto ela tem de margem para poder reduzir o valor do produto dela e ainda ter lucro. Vamos colocar dessa forma. Então a gente percebe aqui que a margem líquida é superior. No caso do retorno, o ROI também é superior, e uma coisa fantástica, que a empresa ela não tem problema de endividamento. Essa coluna aqui, ó, a gente percebe que o endividamento dela é zero. Então a empresa ela não está muito preocupada com juros, ela consegue girar dinheiro para poder se desenvolver sem precisar pegar empréstimo. Isso aqui é fantástico. O Warren Buffett ele falava que um dos pontos chaves do desenvolvimento de uma empresa era a questão do endividamento. Então, olhando de maneira bem superficial nesses números, eu te volto a fazer a pergunta: será que esse resultado aqui dela ser, comparando as duas, ela seria primeiro lugar e essa aqui segundo? Será que Chus é melhor para investir do que VEG, sendo as duas do mesmo setor? Aí cabe uma análise mais profunda. E aqui, para a gente não ficar só na teoria e eu poder mostrar valores para ficar um negócio palpável, eu sempre gosto de fazer isso aqui nos vídeos, sempre que eu posso eu faço. E eu fiz um estudo semelhante ao que a gente faz com o Projeto Zulu, só para vocês terem noção. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei, iniciando um investimento em janeiro, através de lançamentos de put, assim como no Projeto Zulu, certo? Os valores que eu utilizei para fazer esses lançamentos seria o somatório daquelas 3 plataformas que a gente viu. Então, estou considerando um investidor que faz a assinatura das 3 plataformas, mesmo porque as 3 elas têm objetivos diferentes. Então, não é muito difícil alguém que tenha as 3 assinaturas. Então, a plataforma 1 estava por R$ 99, a plataforma 2 R$ 187 e a plataforma 3 R$ 54,20. Somando R$ 340,20 por mês em serviços de assinatura. Em 10 meses seriam R$ 3.400. 10 meses por quê? Porque o estudo que eu fiz aqui, eu fiz em 10 meses, a contar de janeiro até outubro. Como não chegou o exercício de novembro, eu resolvi parar em outubro, que era só para a gente poder ilustrar. Então eu anotei aqui a cotação dos ativos nessas datas aqui. Então eu peguei essas datas aqui como referência. Foram datas aleatórias, tá? Eu até peguei aqui, ó, colei o valor os valores do profit, tanto de data de valor de fechamento, quanto de volatilidade implícita aqui, para poder puxar.
Então aqui eu peguei a cotação do ativo no fechamento do dia 5, no dia 24, no dia 21, no dia 21 de novo, 21/3, né? E assim até mês de setembro. E os exercícios correspondentes. Então no dia 5/1 foi o exercício do dia 21 de janeiro. Do dia 24/1, por quê? Aqui, ó, dia 21, teve o exercício. Dia 21 é sexta. Quando foi na segunda, eu já realizei o lançamento seguinte. Então, na segunda, dia 24, eu faço o lançamento para fevereiro. Então, dia 18 de fevereiro, teve o exercício. Já no dia 21, que é segunda-feira, eu faço o lançamento para o exercício seguinte. Então, ficou essa metodologia. Peguei as taxas de juros de referência, peguei as volatilidades e peguei a cotação do ativo no dia dos exercícios, o que ia me dar a resposta se foi exercido ou não, que está escrito aqui. Eu tenho os prêmios que eu calculei com o Black Shoes, que eu acredito que não esteja muito diferente. Também, assim, como o volume aqui é muito pequeno, a interferência no resultado ela vai ser pouca. Mas, infelizmente, é um negócio que eu fico fudido. A gente não tem informação, cara, de strikes anteriores, strikes que já foram vencidos. Até tem, dá para você pesquisar ali no opções.net, você coloca o endereço e coloca o nome do strike. Só que eu tenho que saber qual o strike que é, senão eu não consigo achar. Então, por exemplo, aqui, eu estava tentando pegar o strike de R$104, com vencimento em fevereiro, janeiro é M, fevereiro é N. Aí eu coloquei lá, isso aqui é BOVA, tá, pessoal? Eu não falei aqui qual ativo que era, é BOVA, por causa do projeto Zulu. Então, cheguei em fevereiro, coloquei lá, BOVA N104. Aí ele apareceu um ativo que vai vencer em 2023. BOVA N10, aí apareceu um ativo que venceu em 2019. Aí eu falei, caralho, vai dar muito trabalho isso aqui, de eu ficar chutando e pesquisando, e tem uns strikes assim que não tem nada a ver com o nome do ativo. Pode estar lá, BOVA N86, e vai ser o strike de 104. Então, para eu não ficar perdendo tempo e não faz sentido, eu utilizei o Black Shoes, já que eu tenho todas as informações aqui de juros, de volatilidade, de valores, de tempo entre os vencimentos, né, do lançamento da operação até o dia do exercício. Aí eu peguei aqui, os lançamentos eram todos no valor de R$340, e é óbvio, quando dava o exercício não, o lançamento seguinte eu tinha 340 do mês anterior, mais 340 do mês atual. E assim foi feito até o final. A única coisa que eu não considerei aqui, na hora de lançar, foi o somatório dos prêmios, porque é muito pequeno. Então aqui, ó, um prêmio de 1,89 vezes 3 vai dar menos de R$6. Isso aí não vai influenciar em muita coisa. Um ou outro lançamento aqui que talvez influenciaria, mas não vai afetar, certo? E vamos aqui para os nossos resultados. A primeira parte aqui que eu queria mostrar para vocês, se eu tivesse pego esses R$340 por mês e todos os meses sem fazer lançamento, tivesse simplesmente comprado o ativo naquele preço de fechamento. Então a gente tem aqui no dia 5/1, 97,10, então tá aqui, ó, 97,10, 5/1. Eu compraria 3 ETFs, me sobraria R$48. E assim foi feito até o final. Então, eu consegui acumular aqui, nesses 10 meses, 32 ETFs, que multiplicados na cotação atual, que foi aqui, eu considerei o fechamento do dia do exercício, do dia 21/10, que esses ETFs foram cotados a 116,43, eu teria um patrimônio de 3.797. Em comparação com os 3.402, que foi o valor somado do aporte, eu teria um rendimento de 11,62%. Simplesmente comprei o índice, sem mistério. Nesse caso aqui, foi um movimento direcional, um movimento de alta. Logicamente, ele deu um resultado positivo. Se tivesse sido um resultado de baixa, a nossa rentabilidade ela seria negativa, sem dúvidas nenhuma. Pegando aqui o nosso lançamento ali, semelhante ao projeto Zulu, mas sem realizar a continuidade dele, que seria The Will, fazendo venda coberta no que eu já tinha sido exercido, e o capital ali, ele não ficando aplicado na renda fixa, o que acabaria aumentando a rentabilidade um pouco. Então a gente tem aqui, ó, eu consegui com os exercícios 28 ETFs, eles somados, considerando
a cotação aqui de 116,43 dá um valor de 3.751. Eu tenho uma sobra ainda de R$348, que está incluída aqui, mais os prêmios que também foram somados aqui nesse montante, o que me deu uma rentabilidade de 10,27%. Nesse caso aqui, foi uma rentabilidade menor, em virtude desse movimento de alta. Então, se você começou a comprar e o índice só foi subindo, a gente chega num resultado interessante. Só que o projeto Zulu ele é bom para quando você pega, pelo que foi percebido na estratégia, movimento de alta e baixa. Ele traz um retorno bem interessante. Mas também não é ruim, tá? Aqui, se a gente pegar, se eu tivesse pego os meus R$340 que eu gasto nas 3 plataformas e tivesse aplicado na Selic, então no mês 1 eu ia aplicar 340, eles iam render 9,15 ao ano. Então eu tenho que trazer essa rentabilidade ao mês, ele vai me dar um valor X, dava 342. Aí no mês 2 eu vou ter 340 mais 342 na mesma taxa aqui de rendimento, de 9,15 ao ano, trazendo ao mês. Eu fiz o somatório de todos esses períodos até outubro, eu cheguei no valor de 3.734,44, que representa um rendimento de 9,77% no período. O BOVA11, se eu simplesmente tivesse comprado com 3.402 aqui no 97, que eu coloquei só por curiosidade, não é o caso que a gente não tem esse capital todo, eu estaria hoje com um montante de 3.795 e teria uma rentabilidade de 11,57. Ainda foi um pouco menor aqui do que se eu tivesse comprado fracionado. Por quê? Porque teve alguns meses aqui, ó, igual esses 2 meses, eles acabaram puxando o PM aqui mais para baixo. Por isso que esse resultado aqui foi o melhor. Mas a parte mais interessante de todas que eu considero desse resultado seria aqui, ó. A parte da conclusão. Eu peguei um valor de 10 mil, não tem nada a ver com esses 3.400, mas supondo que você seja um investidor que tenha 10 mil reais e você está fazendo essas assinaturas aqui. Essas assinaturas elas estão representando 3,40 ao mês dos seus 10 mil. É muito alto isso aqui, é muito gasto, não faz sentido. Eu estou colocando 10 mil, mas se você tivesse 5 mil, seria pior ainda, seria 6,80 ao mês. Se você tem 3 mil, seria 11% ao mês. Vamos anualizar isso aqui, fica muito alto, não faz sentido para quem tem capital pequeno gastar dinheiro com essas assinaturas, sendo que você tem operações que vão te dar menos estresse, que vão ter talvez uma rentabilidade maior, um retorno maior, e você não vai estar descapitalizando, gastando com assinatura. Então tem que ser algo assim que tem que ser muito bem avaliado. E aqui, ó, nessa última parte, e eu fiquei assim mais surpreendido. Olha quanto que você teria que ter de retorno nesses 10 meses para ter compensado essas assinaturas, considerando um capital de 10 mil reais. 67%. Você acha que é fácil fazer isso aí? 67%? Não é fácil. A gente tem aqui diversos comparativos para você ter referência. 11, 10, 9, 11. Aí, será que todos esses serviços que você está contratando, ele está te proporcionando esse retorno? Se estiver te proporcionando, show, ok, tá tudo certo, segue a vida. Agora, se não tiver, você está tomando prejuízo. E de onde que saiu esse 67%? Eu peguei os meus 10 mil, somei essa rentabilidade aqui. Eu peguei como exemplo, como eu gosto do projeto Zulu, eu utilizei essa rentabilidade de referência. Eu peguei os meus 10 mil e somei 10,27%. Então eu teria um capital de 11.027,45 se eu tivesse esses 10 mil reais para fazer essa operação. E se eu tivesse os 10 mil gastando com essas plataformas para eu chegar nesse valor aqui, quanto que seria? Seria 10 mil menos o que eu tenho gasto, que vai dar aqui, ó. Então vai ser 10 mil menos o que eu gastei por ano. Talvez não seria a conta mais fidedigna para fazer, mas ela dá uma
uma noção muito próxima da realidade, porque eu teria que ir diminuindo mês a mês ali e jogando os valores, mas é só para vocês terem noção, porque esse número aqui, ele não vai mudar muito disso não, tá? Então, eu vou pegar, vou tirar o meu custo com o meu serviço de assinatura dos R$ 10.000, eu vou ter um valor de 6.598. Então, a minha rentabilidade, para ela compensar todo o meu gasto, eu tenho que conseguir 3.402 de rentabilidade para eu chegar nos meus 10.000 inicial. Então, aquelas assinaturas elas saíram de graça, de acordo com o mercado, e eu ainda vou ter que conseguir mais aqueles 10,27 para eu chegar nos 11,27. Se a gente pegar aqui de 11.027,45 dividir por 6.598, menos 1 vezes 100, eu chego no valor aqui de 67,13. Essa seria a rentabilidade real que eu teria que ter descapitalizando o meu investimento com esses gastos com assinatura. Eu teria que conseguir 67%. Então eu espero que com esse vídeo, com esse raciocínio que a gente construiu, eu tenha conseguido mostrar para você essa questão do excesso de confiança e ter te motivado a você avaliar os seus gastos, avaliar os seus custos, colocar na ponta do lápis de toda a complexidade que você está operando, que você está buscando informação, se está valendo a pena ou não. Coloca na ponta do lápis e veja. Galera, para ganhar dinheiro no mercado financeiro, não precisa de complexidade. Não tem aquela informação ali que vai ser a receita do sucesso, ou como diria como é que é o nome dele? O Joey Greenblatt. Joey Greenblatt. A fórmula mágica de Joey Greenblatt. Isso mesmo? Greenblatt. Joel Greenblatt. Deixa eu pegar essa porra aqui. Então tá aqui, ó. A fórmula mágica de Joel Greenblatt para abater o mercado de ações. Você não precisa de fórmula mágica, não. Simples, ele dá certo. O feijão com arroz, ele dá certo. Eu até já vi alguns vídeos falando não seja medíocre, não faça operações simples. Para, cara, conversa fiada. Conversa fiada para você gastar mais dinheiro. É conversa fiada para você alimentar o sistema. O que te faz ganhar dinheiro no mundo do investimento, no mundo dos investimentos, é paciência, estudo, aportes. Quando você consegue aumentar esses aportes através do seu trabalho, e talvez lá na frente, quando você começa a construir um certo patrimônio, um certo capital, você pode até utilizar as mesmas operações aqui que eu já mostrei nos vídeos anteriores sobre capital protegido, abrindo uma margem ali para poder fazer operações mais direcionais, mais especulativas, que proporcionam retornos maiores. E em caso de perda, você não vai descapitalizar o seu principal. Tá? Mas o início, a base de tudo, é a paciência, o tempo e os aportes. É isso que vai te fazer ter sucesso no mercado. Só que eu não sei por que é tão difícil das pessoas entenderem isso aí, e é tão difícil da gente seguir também, porque esse tipo de coisa que eles oferecem, isso aí seduz a gente tanto, alimenta a nossa imaginação, que a gente vai começar a ganhar dinheiro, que agora vai dar certo, que agora vai aceitar. Você está transferindo a responsabilidade do seu conhecimento para uma ferramenta. Ela vai te dizer o ponto de entrada, ela vai te dizer o que você deve fazer. Então, assim, eu acho que indicadores, ferramentas, eles são auxiliares para a tomada de decisão. Então, eles vão te indicar, eles vão te mostrar. A partir daquilo ali, você vai estar vendo que vale a pena e vai analisar outros fatores para poder tomar a decisão, não baseado somente naquele resultado. Tá bom? Então, pessoal, espero que quem assistiu esse vídeo tenha compreendido o que eu quis dizer, né, em relação às plataformas, em relação aos serviços. E o intuito aqui é ajudar e poder melhorar as nossas operações. Até o próximo vídeo. Valeu!